todo. Então, olha só, eu estou chamando um operador chamado GCS, Objects with Prefix Existing Sensor. Tá vendo? É um sensor. Então, se eu clicar nele, o que ele fala? Olha, eu sou um sensor que checa a existência de objetos em um prefixo. E aí eu passo essas informações que foram encontradas dentro de um XCOM. O que é um XCOM? O XCOM é uma forma como o Airflow compartilha os dados de uma tarefa com a outra, ou seja, os metadados daquela tarefa. Vamos supor que você tem uma tarefa que lê todos os arquivos, os nomes dos arquivos que estão dentro de um bucket, para que posteriormente você passe isso como parâmetros de entrada para o seu job no Spark, que vai ler esses arquivos de fato lá no storage e processar. Então ele serve como um objeto de transição entre as tarefas no processo de metadados, tá? Beleza. Então, o que acontece aqui? Qual o nome dessa tarefa? Tá? Então, eu vou chamar ela de wait for file. Qual bucket que eu vou olhar? Eu vou usar aquele bucket lá que a minha aplicação está escrevendo, que é essa aplicação aqui que eu deixei para vocês está escrevendo. Né? Então, essa de Gen está escrevendo aqui esses dados, beleza? E aonde é que eu vou escutar esse evento? Né? Onde é que eu vou ficar assistindo esse cara? Vai ser no Kafka Orders, ou seja, na tabela de pedidos. Então, aqui eu tenho todos os pedidos que estão acontecendo ali no Uber Eats, de tempos em tempos. Então, de 5 em 5, 10 em 10 minutos, tem pedidos, tem arquivos chegando dos pedidos que foram realizados na plataforma. Né? Aí, aqui eu passo qual é a conexão que eu quero fazer. Então, eu vou fazer essa conexão com a cloud, e aí eu crio uma conexão lá no Airflow, e essa conexão faz o apontamento para cá. Então, se você vê, eu tenho uma variável aqui, chamada GCS_ConID, que na verdade se refere a um Google Cloud Default. E basicamente o que é isso aqui? É eu conectando do Airflow na minha assinatura do Google, no meu projeto do Google. Tá? Então, procure por Google Cloud Default. Então, ele vai procurar, para poder executar essa tarefa, o Connection ID de Google Cloud Default, que é o GCS ConID. Tá? Aqui eu tenho o timeout, caso aconteça. Eu tenho um intervalo de cutucadas, então de 30 em 30 segundos eu verifico se tem alguma coisa naquele folder. Ei, tem coisa nova? Tem coisa nova? Tem coisa nova? E olha só, Matheus, que legal. É totalmente novo isso aqui, tá? Novo quando eu falo novo mesmo, na última versão do GCS. Antigamente você tinha que ter um outro provedor que te dava um deferrable. Agora não, você simplesmente vem e adiciona, cara, deferrable equals true. E aí quando você faz isso, o que ele faz? Ele cria todo o processo de sensor de baixo custo. Né? Então aqui eu estou assistindo se existe um novo arquivo que está chegando dentro deste local que eu estou vigiando. Nesse caso, eu estou vigiando o orders. Tá? Posteriormente a isso, eu tenho uma tarefa que se chama aql.load. Tá? E aqui vem uma outra coisa maravilhosa que eu falei para vocês. Né? Então aqui a gente tem um GCS Operator, porque a gente tem um operador do Google, né, para verificar se o arquivo existe. E aqui, cara, nós temos a Astro Python SDK Operator, né? A gente chama de operador. Então a gente tem aqui o que? Um Astro Python SDK, que é uma biblioteca criada pela Astronomer, open source, que facilita ainda mais o trabalho de ETL. Então, cara, olha que absurdo isso aqui. Você chega e chama esse cara, então aqui, ó, vejam que aqui em cima eu estou declarando o quê? From Astro, import SQL as AQL. E aí eu estou falando o seguinte, olha, dentro desse método eu quero, dentro dessa função eu quero esse método aqui chamado load file. O que esse cara faz? Ele carrega arquivos de um lugar para o outro. Então, ele carrega arquivo ou um bucket dentro de um SQL ou um Pandas DataFrame. Cara, olha isso. Então, olha só como é difícil carregar um dado de um lugar para o outro. Eu falo input file, qual é o path que eu estou esperando. Então, eu estou esperando um arquivo lá dentro de orders. Qual é o tipo? Eu não preciso passar, mas aqui eu estou falando que o tipo dele é JSON. Qual é a conexão? De novo, conexão para poder conectar nesse cara. E o que eu quero fazer? Eu quero colocar esse dado dentro do BigQuery. Cara, eu passo todas essas informações e automaticamente ele vai
ler o arquivo no Google Cloud Storage, vai trazer esse cara aqui e vai escrever esse cara dentro do BigQuery, tá? Só que isso aqui já é mind-blowing, né? Só que esse cara, ele estende esse cara aqui, ele apela, que é o seguinte, o que ele faz, tá? Por debaixo dos panos. Ele utiliza um cara chamado Native Transfer. Galera, olha o que ele faz. Em vez, vamos supor, você tem 10 mil arquivos para processar. Em vez dele pegar o Google Cloud Storage, mandar essa informação inteira para o Airflow, processar no Airflow e depois escrever no BigQuery, o que ele entende? Ele entende, cara, a gente tem um native support equals true. Quando eu seto isso aqui como true, o Airflow não faz nada. Ele só fala o seguinte, olha, o BigQuery tem uns arquivos dentro do Google Cloud Storage que precisam ser carregados aí para sua engine. Então, eu só vou mandar o nome dos arquivos para você e você processa. Ou seja, você delega o processamento para o Google. Cara, isso aqui é mind-blowing total. Então, assim, você não está consumindo nada do seu Airflow. Você só está orquestrando a atividade, o que é exatamente a intenção do Airflow, tá? E aí, tem uma coisa muito legal aqui, que no final eu tenho esse cara chamado Outlet. E veja que esse Outlet, pode soltar o foda assim, Alexandre, isso aqui é foda realmente, tá? O Outlet é como eu, Matheus, vou publicar o resultado dessa atividade dentro de um dataset. Então, eu estou falando que isso aqui vai ser o resultado dele, é um dataset, que pode ser uma tabela ou qualquer objeto. Ou seja, pense na criatividade, pode ser um data frame, pode ser uma tabela no BigQuery, pode ser uma tabela no Redshift, pode ser uma tabela aonde quer que seja. É o conceito de tabela e de objetos abstraídos do conceito de dataset, tá? Beleza, depois disso eu deleto esses arquivos, tá? E aí, olha a magia que vai acontecer aqui. Vejam que aqui eu estou falando o seguinte, ó, eu tenho um orders dataset, que é igual a dataset, BigQuery, eu digo, tá, cara, um BigQuery, OWS HQ orders, ou seja, eu estou inserindo dentro de OWS HQ orders